aqui, moço lindo. Leite lindo palmeirense. Olha aqui. Valor. Por favor, solicitamos a todos que se acomodem para darmos início à solenidade do dia. Não tem mais, Adriana. Não tem mais. Então a gente pegou um Rafa, aqui, ó. Aqui, tô chegando. A bolsa, tirou a bolsa dali. Muitas vezes eu vou viajar para o outro da ponte interior. Senhoras e senhores, autoridades, bom dia. Sejam muito bem-vindos à Câmara Municipal de São Paulo. Agradecemos a presença e damos início à solenidade de abertura da Virada Feminina pelo Fim da Violência, por iniciativa da vereadora doutora Sandra Tadeu. A Virada Feminina é um movimento global de fortalecimento, apoio e empoderamento de mulheres. O movimento constrói diariamente uma jornada de diálogos sobre a participação feminina em diversas áreas, na busca de soluções, abordando temáticas de atualidade como educação, política e cidadania, empreendedorismo, trabalho e geração de renda, gênero e etnia, LGBTQIA+, e principalmente seu foco maior, saúde, educação e todas as formas de violência contra meninas e mulheres. Seu lema é saindo da discussão e partindo para a ação. Informamos que essa solenidade está sendo transmitida ao vivo no canal do YouTube do Legislativo Paulistano,
no portal da Câmara e nas redes sociais, no @Câmara São Paulo. Compõem a mesa de abertura dessa solenidade as seguintes autoridades: a presidente dessa solenidade, vereadora doutora Sandra Tadeu, que é procuradora da Mulher na Câmara Municipal de São Paulo e vice-presidente da Comissão de Saúde, Promoção Social, Trabalho e Mulher. A senhora Marta Lívia Suplicy, fundadora e presidente internacional da Virada Feminina. A senhora Márcia Lopes, ministra de Estado das Mulheres. Doutora Regina Célia da Silveira Santana, secretária municipal de Direitos Humanos e Cidadania, representando o prefeito da cidade de São Paulo, senhor Ricardo Nunes. Doutora Ângela Gandra, secretária municipal de Relações Internacionais. Neste momento, ouviremos a presidente da solenidade, a vereadora doutora Sandra Tadeu, que fará o pronunciamento de abertura. Bom dia a todos e a todas. Está aberta a solenidade sob a proteção de Deus. Iniciamos o nosso trabalho. Convidamos a todos para se posicionarem respeitosamente para a execução do hino nacional brasileiro pela Banda da Guarda Civil Metropolitana de São Paulo, sob a regência do subinspetor Inácio. Agradecemos a banda da GCM pela presença nesta manhã. Obrigada. Destacamos e agradecemos a presença das seguintes autoridades e personalidades que se apresentaram a este cerimonial: Dr. Fabrício Real, juiz de Direito, vereadora Graça Alvaran, vereadora da cidade de Jaguariúna, a senhora Marcela Gaspar, vereadora da cidade de Batatais, a inspetora Daniela Bispo, comandante da Inspetoria da Câmara Municipal, da GCM da Câmara Municipal de São Paulo, Mary Rosiane dos Santos, comandante da Inspetoria de Defesa da Mulher e Ações Sociais, senhora Suzana Herrera, do CRF de São Paulo, senhora doutora Carolina Martinez, delegada da Crefito,
Senhora Sandra Campos, secretária estadual dos Trabalhadores Republicanos do Estado de São Paulo. Senhora Mariana dos Anjos Helmeister, delegada da Mulher da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Brasília. Doutora Sabrina Sibinski, psicanalista e terapeuta ocupacional da PEFITO. Senhora Luciana Cabral, da Saúde Mental da Adolescência. E senhor Cacá de Oliveira, diretor da Associação dos Profissionais de Comunicação em Marte e diretor da AESP. Anunciamos neste momento a participação da soprano Carmen Monarca, que interpretará a canção Maria Maria. Não tá pegando ela não. Ah, Não tá pegando a cantora não. ah, sim. Agora foi. Bom dia a todos e a todas aqui nesse espaço de união e reflexão que temos Maria, Maria, um dom, uma certa magia, uma força que nos alerta, uma menina que vive poder e amar da vida aqui no planeta. Maria, Maria, o sol, é a cor e o suor, é uma dose mais forte e lenta de uma gente que quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Uma gente que quando deve chorar e não vive, apenas aguenta. Todos nós possuímos ferramentas fortes que é a nossa voz. Deus fala com sabedoria, responsabilidade para acolher, para dialogar, mediar, mas também para denunciar e se você gostou, para gritar. Mas é preciso ter força, é preciso ter raça, é preciso ter gana sempre. Ricas no corpo, a marca Maria, Maria, misturar a dor e alegria. Mas é preciso ter manha, é preciso ter graça, é preciso ter sonho sempre. Ricas na pele, a marca possui a estranha mania de ter fé na vida. Todos nós podemos tomar um coro de vozes unidas, que aquela história de Santas Marias termina no final feliz, aqui na vizinhança e no Brasil. Agradecemos pela marcante apresentação da soprano Carmen Monarca. Iniciamos neste momento os pronunciamentos da mesa e convidamos a ministra Márcia Lopes para o seu pronunciamento.
dia a todas as pessoas que estão neste recinto, nesta Casa da Democracia. Estou muito feliz por ter podido atender o convite, né, da Marta Lívia, da vereadora desta Câmara Municipal e Procuradora da Mulher, Sandra Tadeu, muito obrigada. A Marta, que é a presidente da Virada Feminina, a secretária municipal de Direitos Humanos e de Cidadania, Regina Célia Santana, cumprimento a secretária municipal de Relações Internacionais, Ângela Gandra, a comandante da Inspetoria da Guarda Civil Metropolitana na Câmara Municipal de São Paulo, Daniela Bispo, a vereadora de Jaguariúva, Sandra Graça Alvaran. Cumprimento também carinhosamente a nossa banda municipal, que sempre é tão importante, né? Com mulheres, inclusive, participantes, a Carmen, e é isso mesmo, é preciso ter força, ter raça, ter coragem, ter sonhos, e é isso que as mulheres desse país e do mundo, do planeta, fazem. Quero dizer da alegria de como eu sou assistente social, professora aposentada da Universidade Estadual de Londrina, sou de Londrina, aqui no Paraná, pertinho de São Paulo, mas fiz meus estudos aqui na PUC de São Paulo, especialização na área da criança e adolescente, mestrado em políticas públicas, e tenho a honra de novamente integrar a equipe do governo do presidente Lula. Lá em 2004, participei do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome e fui ministra em 2010. E andei esse Brasil. E já naquele período a gente via a força das mulheres nesse país, a gente via de um lado a capacidade de empreender, de realizar, de construir, de ser solidária. Eu tenho dito isso, as mulheres são muito solidárias. Nenhuma mulher pensa só em si. As mulheres pensam nos seus, na vizinhança, no seu território, pensam no planeta. Né? E isso faz uma diferença enorme em cada atitude que as mulheres fazem. E tem, né? E também a gente vê, claro, que o quanto também as mulheres são as mais impactadas, seja pelos desastres naturais, seja por uma situação de sofrimento, de violência, e mulheres de periferia, as LGBTs, as mulheres negras, as mulheres que vivem nas ruas, as mulheres migrantes, quilombolas, indígenas, essa diversidade imensa que o nosso país tem. E cada evento que eu venho, eu vim aqui há poucos dias, né? A convite da vereadora Luna Zaratini também, e com esta casa cheia, e em todos os lugares que eu vou, fui para o Espírito Santo antes de ontem eu estava em Curitiba, hoje tenho 3 grandes eventos com mulheres aqui na cidade de São Paulo, e tenho dito e pensado muito, né? Nós temos uma força incrível, nós temos mulheres nesse país que são mulheres lideranças, né, que assumem e já assumiram todos os espaços de poder e de partilha. A diferença é essa, que quando a mulher assume um espaço de poder, esse poder não é só dela, ela coletiviza, ela socializa esse poder. E é por isso que vocês estão aqui, eu estou muito feliz, perguntava qual é o perfil das pessoas que estão aqui. E aqui eu estou vendo, né, tem guarda municipal, tem guarda municipal, não sei, tem Patrulha Maria da Penha, eu sempre encontro, né? Tem empresárias, tem profissionais liberais, tem, enfim, mulheres que atuam em entidades importantes na própria virada feminina, tem síndromes raras, tem entidades aqui de todos os lugares, né? Vereadoras de outros municípios, enfim, e dizer que as mulheres são isso, elas têm um potencial enorme. Por isso, quando o presidente Lula me chamou, ele disse: eu não quero ficar falando de violência, eu quero ver as mulheres felizes, protagonistas, participantes, as mulheres nos lugares que elas querem e podem estar. Né? Por isso também, outro dia, na frente da Corte Interamericana de Direitos Humanos, eu li pela representação da OEA, juntamente com a Alejandra Mora Mora, que é a secretária executiva, nós lemos uma tese perante os juízes, lá no STF, dizendo: nós queremos paridade em todos os espaços de poder, 50% de mulheres, pelo menos, e 50% de homens. Porque a gente sabe, né, Sandra, que mesmo sendo minoria, as mulheres trabalham muito mais. Eu tenho certeza que
isso acontece também aqui na Câmara de Vereadores. Lá no Congresso Nacional, na Câmara de Deputados, são 513 deputados e deputadas e 91 são mulheres. E são elas, a bancada feminina de todos os partidos, que trabalham, que produzem 44% de toda a produção que aquela casa tem e realiza. Então, eu não tenho dúvida, né, do orgulho que a gente deve ter de ser mulheres e de estar nessa luta, de não desistir nunca. E se nós temos uma realidade no Brasil, na América Latina e Caribe e no mundo, né, de um processo que nos deixou, a partir das raízes do patriarcado, do machismo, da misoginia, né, que foi produzindo essa forma de relação e convivência que levou à violência, e uma violência que começa, às vezes, com xingamento, com ofensa e vai até o feminicídio. Infelizmente, né, aqui no estado nós tivemos 268 feminicídios o ano passado e tivemos 162 feminicídios aqui na capital. Nós começamos o mês de março pelo Ministério, com muitas parcerias. Eu gostaria de convidá-las e convidá-los, quando passarem na Marginal, no Parque Novo Mundo, olharem aquele muro onde a Tainara foi arrastada pelo asfalto e depois foi morta, morreu, não é? E a gente chamou as grafiteiras para pintar e para demarcar naquele muro, um muro que está muito bonito e que faz a memória de todas as mulheres que morreram, que foram mortas, não é? Nesse país. Então, dizer que a gente tem que fazer memória e tem que reconhecer. E estando aqui a semana passada, a dona Lúcia, mãe da Tainara, pediu para conversar com o presidente Lula, ele a recebeu, estava aqui em São Paulo, e ela só disse para ele: eu não quero nada, presidente, eu só quero justiça. Eu quero que o agressor da minha filha e todos os agressores, se eles receberem a pena, que eles fiquem presos. O que a gente não quer é ver o agressor preso e daqui um mês, 2 meses, um ano ele está solto e está fazendo de novo, e isso cometendo e destruindo famílias, destruindo a vida da gente. Então, eu quero dizer que o Ministério das Mulheres, ele tem essas duas incumbências. Primeiro, mobilizar o Brasil, coordenar as políticas, é uma política intersetorial, então tem que dialogar, e que bom que as mesas que vocês vão tratar hoje tem saúde, tem educação, tem os temas que dizem respeito à vida das mulheres. E nós lá fazemos isso, não é? Vamos, falando com o ministro Padilha, as mulheres trazem a saúde mental como prioridade. E elas dizem sempre: ministra, eu não quero passar o dia chapada, eu não quero mais tomar remédio, eu quero ter uma vida saudável, eu preciso, para enfrentar o cotidiano, me sentir bem. Então, agora implantamos um grande programa de teleatendimento para as mulheres. E é muito importante que vocês, das entidades, observem isso. Como está o serviço de saúde aqui na cidade, aqui no estado, porque é assim, é de baixo para cima que a gente tem que dialogar. Né, saber onde as mulheres estão neste município, neste estado, que tem 645 municípios e situações muito específicas em cada um deles. Não é? Então, a profissão de doula, por exemplo, foi aprovada, vocês viram, né, muito importante. E assim nós vamos, a reconstrução facial e bucal, né, também pelo SUS agora. Quando eu estive com a Juliana, que levou 61 socos, e agora reconstituído o rosto com 7 placas de titânio e 31 parafusos, ela me dizia o que representou isso na vida dela, que agora ela passava a ser uma militante da causa das mulheres, porque as mulheres têm que se sentir dignificadas, as mulheres têm que ter coragem para denunciar, e aí o nosso 180 é sempre muito importante. Eu deixei aqui, o nosso Ligue 180, que vocês coloquem. Fiquei muito feliz hoje porque eu vi um folheto das missas, porque eu fui lá na CNBB, assim como eu tenho me reunido com os pastores, com todas as religiões de matriz africanas, para dizer como as religiões são importantes, como elas podem também ajudar a mudar a mentalidade, a romper com esse ciclo de violência e de visão, né, da naturalização das violências.
E em todos os folhetos das missas está escrito, tem uma frase escrito, ligue 180. Porque o 180 é um serviço de qualidade, é um serviço que recebe denúncia, é um serviço que identifica as mulheres, que orienta. E esta semana o Ministério da Justiça lançou, né, também um sistema de monitoramento que, junto com o 180, vai localizar em tempo real o que está acontecendo, tanto com as mulheres que vivem medidas protetivas, quanto com os agressores, aonde eles estão. Então, isso também, né, a aquisição das tornozeleiras e das braçadeiras também, né, que identificam aonde elas estão, porque as mulheres querem ter paz. E se elas sabem que seus agressores estão por ali, né, ou eles estão sempre na perseguição, elas não vão ter paz. Então, quero dizer que eu podia falar de todas as nossas políticas, estamos construindo os serviços, né, as medidas protetivas de urgência, está aqui. E quando o presidente Lula lança o Pacto Brasil, reunindo os três poderes, isso pode ser feito e deve ser feito em todos os lugares. A própria Câmara, a Procuradoria da Mulher, pode chamar a Prefeitura, chamar o sistema de justiça e dizer, aqui em São Paulo, nós temos que criar um fórum, criar um processo que institua esse pacto contra o feminicídio na cidade de São Paulo e Estado de São Paulo. É isso que a gente quer. Não é Brasília que vai resolver os problemas do Brasil. Brasília tem uma grande responsabilidade, o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. E é esse comitê que tem feito um plano de trabalho. Eu vi aqui que vocês, por exemplo, aqui na Câmara, tem muitas leis importantes. Tem muitos papéis, eu deixei um aí, mas que tem várias leis, não é? Tem várias leis que estão em processo. Isso é muito importante, assim como nós temos lá no Congresso Nacional, não é? Lei que expandiu a licença paternidade, lei que agora no Senado aprova, criminaliza a misoginia, mas que vai ainda para a Câmara Federal. Então é importante falar com os deputados federais, deputadas, senadores e senadoras, para que quem representa São Paulo, para que represente mesmo a vontade e a vida das mulheres. Treinamento corporativo e selo Mulheres Seguras, segurança no transporte, monitoramento de agressores, ultrassom morfológico no pré-natal, saúde mental nas maternidades. Olha que importantes são esses projetos. E isso sai desta casa. E é isso que nós queremos. Que todo o legislativo cumpra o seu papel, olhando para as realidades, para as políticas públicas, o que funciona, o que não funciona, o que nós ainda precisamos regulamentar, e junto com o sistema de justiça, porque as mulheres reclamam muito do prazo das medidas protetivas, né? Reclamam que quando vão registrar um BO, o próprio atendente ou delegado diz, mas você tem certeza que você quer denunciar? Você tem renda suficiente para denunciar? Você vai segurar as pontas? Você não acha melhor criar outras possibilidades? Enfim, não pode. As mulheres têm que ter muita força, as mulheres têm que ter coragem e as mulheres têm que se sentir seguras. E elas vão se sentir seguras quando as leis, quando as políticas públicas, quando todo mundo falar a mesma linguagem. As unidades básicas de saúde, os CRAS, os CREAS, os centros de população de rua, as escolas. Eu vou ter que encerrar já para dizer o seguinte, que essa semana, e conversando com a Marta, com a vereadora, a gente assinou um protocolo que eu acho que é a medida estrutural mais importante que nós temos na atualidade. O Ministério da Educação, junto com o Ministério das Mulheres, assinou um protocolo para implantar em todas as universidades federais, estaduais, municipais, nos institutos federais, uma política de prevenção às violências contra as estudantes e as servidoras, que vão garantir uma cuidoteca, pelo menos, para as mulheres estudarem à noite, que vão assegurar núcleos de acolhimento e que vão assegurar que os conteúdos de todas as graduações e pós-graduações tenham conteúdo dos direitos da mulher, da política de gênero, daquilo que
prevenção das violências. É isso. Eu fico imaginando que daqui 4, 5 anos, os médicos, as enfermeiras, os arquitetos, os engenheiros, os pedagogos, os advogados, os assistentes sociais, os psicólogos, todas as profissões vão sair das universidades com uma outra referência de vida, do respeito mútuo, da convivência, daquilo que tem que nos tornar mais felizes. Esse é o nosso direito, não é? Vamos fazer as campanhas, estimular os observatórios. Temos lá agora no Ministério organizando uma subsecretaria nacional de avaliação e gestão da informação, porque as coisas acontecem, tem muitas experiências boas nesse país afora. O que precisamos é da escala nacional. Quantas mulheres são? Nós não podemos fazer para 1%, para 10%, nós temos que fazer para o conjunto das mulheres. E se essa cidade tem 12 milhões de habitantes, nós sabemos que tem quase 7 milhões de mulheres, e é para elas, é para todas elas que nós temos que votar as leis, votar o PPA, o orçamento, fazer políticas públicas que sejam o tamanho, né, da vida das mulheres. Quero dizer, mais um ato importante, que eu fui lá no Ministério do Turismo, porque eu vou de ministro em ministro falando de ministras, é o que nós queremos, e eles lançaram um guia para mulheres que viajam sozinhas. Porque as mulheres têm o direito de viajar sozinhas. E as mulheres nem sempre se sentem respeitadas, seguras, elas já são julgadas, rotuladas, quando elas saem, né, em viagem, seja a trabalho, seja a turismo. E isso está acontecendo, eu podia ficar aqui listando tudo, né, o que o governo federal, o que o presidente Lula tem nos comandado. Não é possível que a gente não vai sair, né, dessa crise, desse estado, dessa epidemia, né, de mortes, de sofrimento das mulheres. Eu fui aqui para Campinas e eu recebi lançamos, né, essa cartilha, eles lançaram a entidade, a Laudelina Campos Melo, que foi uma mulher negra, uma liderança, né, e tem uma entidade lá que lançou Maternagem e o Mundo do Trabalho, que eu acho que é um tema super importante para vocês também discutirem. As mulheres, a autonomia econômica é fundamental. Quando as mulheres criam, quando as mulheres... E não é para fazer um artesanato e vender ali na feirinha, é também isso, mas as mulheres têm que participar da economia da cidade, da produção, da economia do PIB, da cidade, do estado, do Brasil. É isso que nós queremos. Nós não queremos favor, nós não queremos que ninguém tenha dó da gente e diga, vai ali, faz o seu crochê, a sua pintura e sai vendendo. Nós queremos que as mulheres se organizam, as mulheres, as agricultoras familiares, é impressionante o tanto que elas produzem, que elas respondem pela produção da agricultura familiar nesse país, que 80% do que nós comemos nas nossas mesas vem da agricultura familiar. Então, eu quero dizer que as mulheres podem, e podem muito. Nós temos que nos organizar, nós temos que nos unir, nós não podemos fragmentar as nossas lutas, nós não podemos nos dividir, né? Por isso eu fiz questão de estar aqui, Marta, toda a mesa aqui. Agradeço a oportunidade. Infelizmente eu vou ter que sair, porque eu tenho, né, uma outra agenda que começaria agora às 11 horas. Em São Paulo é uma cidade muito grande. E quero, a última coisa que eu gostaria de mostrar para vocês, quem sabe, vereadora, a própria virada feminina. Isso é uma cartilha que o presidente do Sindicato dos Metalúrgicos do ABC lançou. É uma cartilha dirigida aos homens, que diz, papo de homem, violência contra a mulher, temos que dar um fim. E tem uma linguagem muito boa, acessível, que a gente vai mandar para vocês, tem um QR Code, que a linguagem pode ser, claro, pode ser adaptada, melhorada, mas todos os meninos e homens precisam ler essa cartilha, ter acesso, passar por formação. A mudança cultural é uma exigência, não tem jeito de dizer que é normal, que é natural. Nada disso é normal e natural. O que é normal e natural é a gente viver em paz, é a gente se respeitar, é a gente poder escolher as nossas paixões, os nossos amores, é a gente poder decidir quando a gente precisa interromper uma relação que está sendo abusiva e está fazendo mal também para os filhos, enfim, toda a família. E as histórias, eu podia ficar aqui o dia inteiro contando as histórias que vocês também ouvem.
Então, acho que nós estamos também retomando, e pôr isso na sociedade é muito importante. Né? Assim, não estimular o uso de arma, não estimular a própria desvalorização das mulheres, não é? A inferiorização que se faz muitas vezes das mulheres. E a gente sabe que isso foi um processo de reprodução, inclusive de governança. Eu tenho dito lá, sempre, quando eu olho para aquela Câmara, para aquele Congresso, esse ano é ano de eleições, e nós queremos eleger mulheres e homens que jamais agridam, que sejam agressores ou que ofendam as mulheres. É disso que nós precisamos. Lideranças nesta casa, no Congresso Nacional, que de fato respeite, valorize e que queira a unidade, que queira a união nesse país. Essa é a força que nós temos e as mulheres podem eleger quem elas quiserem. Então vamos lá, gente, vamos construir o futuro desse país, o futuro de novas gerações. A gente tem uma grande responsabilidade sobre isso. Me coloco à disposição, volto em outros momentos para a gente fazer deste Estado, que é tão rico, que é tão poderoso, né, um exemplo para o país. Então, agradeço a oportunidade de estar aqui, até a próxima oportunidade, e nós estamos fortalecendo os conselhos estaduais, municipais, né, os órgãos de política para as mulheres, todas as prefeituras deveriam ter uma coordenação, uma Secretaria Municipal de Política para as Mulheres, e assim a gente vai consolidar essa política que é intersetorial, porque eu sei que hoje vocês vão tratar disso também, porque nós vamos implantar um Sistema Nacional de Política para as Mulheres. Um grande abraço, muito obrigada. Obrigada, Sandra, obrigada, Marta. Até a próxima oportunidade. Obrigada. Neste momento, a vereadora doutora Sandra Tadeu fará uma entrega de flores para a ministra, para a senhora Marta Lopes, juntamente com a senhora Marta Lívia e com o senhor Rossiqueira. Convidamos a se posicionem ao centro da mesa, à frente ao centro da mesa para a entrega de flores e para as fotos. Não, fica bravo. Iniciamos neste momento a solenidade, pedimos a todos que retornem aos seus lugares. Agradecemos a presença da vereadora Leila Bedani, que é vereadora na cidade de Itatiba. Doutora Celeste Leite dos Santos, promotora de justiça, presidente do Instituto Pró-Vítima e membro da comissão executiva da Intervite. A doutora Vanessa Almeida, promotora de justiça. A senhora Cristiane Adita, secretária adjunta da cidade de Itatiba. O senhor Júnior Secom, vereador da cidade de Itatiba. Senhora Poliana Medeiros, vice-presidente do Conselho de Itatiba. A senhora Sandra Hermes, secretária da Mulher na cidade de Campinas. A senhora Thaís Fortes, representando o Corém. E a doutora Juliana Mendes, presidente dos conselhos do Prefito. A
Já estamos a retornar nesses lugares para iniciarmos a solenidade e anunciamos neste momento as palavras da doutora Ângela Gandra. Bom dia a todas, todos, queridos. Minha honra poder estar aqui com vocês, já fechando o nosso mês, mas a gente sabe que todos os dias são dias de luta e amor para cada mulher. Eu queria agradecer muito a Sandra, a vereadora Sandra, que é uma grande parceira nossa, por fazer esse convite. A Marta Lívia, nós estamos há anos juntos, né, na virada feminina. A Regina Santana, que é minha irmã de prefeitura, né, secretária Regina, a ministra que já nos deixou, não? E queria cumprimentar muito especialmente todas as mulheres presentes nesse sábado, que vão honrar, e só estar aqui já significa, né, o desejo de mudar o contexto cada dia do nosso país, do nosso estado, da nossa cidade. Não? Queria agradecer também a Carmen não sei se ainda está aqui, Carmen Monarca, né, por toda a sua essa contribuição maravilhosa, né, com essa estética, né, da luta da mulher, né, e ao mesmo tempo pela CGM, pela música, todos que permitiram esse evento, né, aqui hoje. Bom, o que eu queria dizer, em primeiro lugar, agora numa entrevista, me perguntaram por que eu vinha ao evento da virada feminina. Eu falei, olha, simplesmente porque é virada feminina, ou seja, a virada, ela quer virar o jogo de uma forma feminina, né? E isso, ela está com classe, ela está com estilo, né? E ela está com amor. Não? Então eu agradeço a presença aqui de todas que também fazem parte da virada feminina e a excelência que elas buscam nessa luta. Não? E eu penso, né, que a mulher, de fato, ela tem que lutar pela igualdade de oportunidades, mas ela não pode perder a essência dela, porque a essência dela, evidentemente, é diferente da do homem. Mas existe uma igualdade de direitos e oportunidades. Ela tem que lutar por isso, mas ela não tem que se igualar por baixo, no sentido de que ela quer negar sua própria natureza para poder ter um lugar. Não, a sociedade tem que criar por justiça esse lugar, porque como já foi falado aqui, a mulher pode ir muito longe. Eu também sou professora acadêmica. Na academia é imponente ver o que a mulher faz de pesquisa, descobre, procura, né? E ao mesmo tempo, na vida política também, a capacidade dela, que ela tem sensibilidade de agregar, né? Ou seja, há tantas capacidades que é uma perda para a sociedade se nós não podemos, né, entregar todos esses nossos dons. Não? E eu digo, nesse sentido, que é preciso lutar também, né, de forma positiva, não opositiva, né, de forma compositiva. Né? E aqui falou já a Márcia, né, a ministra Márcia, não é a violência. Ela falou também no final da paz, né, que a mulher tem que ser feliz. E sendo violentos e procurando briga também, e respondendo com agressão, também nós chegamos